A ideia por Airplane Saver Simulator surgiu a partir de diversos pontos que nós estipulamos e que gostaríamos de abordar nesse semestre como um projeto. O jogo deveria ser amigável e divertido, sem muita seriedade temática e visual. Nessa altura, 2 jogos estavam em alta, eram Flight Simulator e Fall Guys. A partir do Fall Guys, nós tiramos a ideia de colocar um jogador contra o outro, de forma competitiva, em partidas de curta duração, que era algo que nós decidimos priorizar ao invés de um jogo longo e cheio de história. Enquanto surgiam ideias, nós decidimos nos abrir a outras possibilidades também, abandonando todas as ideias que nós tínhamos até aquele momento para tentar surgir com algo novo. Foi aí que pensamos em fazer o jogo ser um multiplayer cooperativo ao invés de competitivo. O multiplayer foi o nosso maior desafio. Inicialmente porque nós nunca tivemos contacto com a construção de um jogo feito em multiplayer, e depois, partindo da premissa que o nosso jogo é jogado de forma cooperativa entre 2 jogadores, seria fundamental que a nossa comunicação e aquilo que nós queríamos transmitir para o jogador fosse fundamental ter o multiplayer. Nós optamos por utilizar um plugin externo. Esse plugin externo é o Phantom 2, é um servidor externo em que cada pessoa pode utilizar, independentemente do local, de forma simples e eficaz. O jogo funciona através de 2 pessoas em simultâneo. O objetivo foi que a pessoa entrasse no jogo, focasse simplesmente em verificar uma sala ou criar uma sala e vão resolver puzzles. O nosso objetivo inicial não era construir barreiras com que fosse difícil a execução da tarefa de criação de uma sala, mas sim que fosse simples, fácil e rápido de comunicação. Através do Phantom 2, o jogador não só terá acesso a uma comunicação visual, mas também através do áudio. Já tendo trabalhado em um jogo de carro com outros elementos da equipe, nós estávamos brincando que agora faltava fazer um jogo de barco e um jogo de avião. Dessa brincadeira, em conjunto com o fato que na altura eu estava jogando muito Flight Simulator e vendo vídeos sobre aviação, etc., surgiu a ideia de ambientar o jogo de verdade em um avião. Nosso objetivo desde o início do projeto era criar diferentes puzzles. Queríamos que estes fossem resolvidos de uma forma cooperativa, ou seja, um jogador teria acesso à localização e realização dos puzzles, enquanto que o outro ia seguir as instruções que o seu colega lhe dá. Mas aí começa a surgir um dos nossos maiores problemas, a semelhança com Keep Talking e Nobody Explode. Para fugir ao máximo dessa situação, a solução foi adaptar os minijogos a problemas e situações reais do funcionamento de uma aeronave, tal como o trem de aterragem ou o sistema de navegação. Fizemos-o de forma a criar um equilíbrio entre o que é real e engraçado, para que o jogador se mantenha divertido em toda a campanha. Assim que tivemos os puzzles definidos, fomos acrescentando fatores à gameplay, tal como o tempo para a realização das diferentes tarefas e acrescentar inimigos a fazerem patrol dentro do avião. Um dos maiores problemas que enfrentamos foi a criação do ambiente dentro do avião. São raros os jogos que exploram esta temática e talvez seja mesmo por esse motivo. Para isso, tivemos que arranjar um meio termo para que se tornasse perceptível para o jogador que é um avião, mas que não fosse demasiado claustrofóbico. Após algum estudo, decidimos optar por nos inspirar no Air Force One. Construímos vários compartimentos, tal como cafetaria, uma cozinha ou até mesmo um quarto, para que o jogador pudesse andar livremente dentro deles. Enquanto que um jogador anda livremente pelo avião, o outro encontra-se fechado numa sala onde terá apenas acesso a um manual de instruções, onde estão as indicações para a realização de todas as tarefas, a uma câmara de segurança, onde poderá ver em direto o que está a passar dentro do avião, informando assim o outro jogador a presença ou não de um inimigo nas proximidades, e uma maquete com as localizações de objetos importantes e relevantes para a gameplay. A construção do cenário e dos diferentes puzzles foi criada de uma forma a que construíssemos uma narrativa interessante para os dois jogadores. Ou seja, nenhum sentisse que estava a fazer mais do que o outro. Ou seja, um equilíbrio entre os dois.
Após 3 elementos do grupo terem trabalhado em Steel on Wheels como último título, um jogo que nos deu muito trabalho em todos os aspectos, basicamente, nós decidimos fazer algo simples e facilmente execuível, para a gente não se colocar num trabalho grande que nem foi desse último título. Plano esse que foi por água abaixo assim que nós decidimos implementar um jogo multiplayer com diversos puzzles e mini-jogos diferentes. Entretanto, o fato da base da equipe ter permanecido a mesma nos ajudou já a ter um entrosamento, pois mesmo antes de iniciar a pré-produção do jogo, que já é uma fase super inicial, nós já estávamos trocando ideias e discutindo possibilidades do que fazer, de como é que seria o jogo, etc. Nós todos tínhamos ideias, algumas diferentes e algumas alinhadas. O engraçado é que de todas as ideias iniciais que nós tínhamos, nenhuma delas foi implementada de forma pura e completa. Então, nós acabamos juntando um pouco de cada ideia para chegar ao resultado final. No início do nosso projeto, uma das grandes decisões foi o como queríamos representar nossa ideia em nosso jogo. Foi então que escolhemos trabalhar o projeto em um espaço 3D para desenvolver melhor os ambientes e as transmissões de sensações para os jogadores, deixando-os com pressão, ansiosos e nervosos, pois possuem diversos desafios de puzzles e lugares para ter que vasculhar. Já pelo estilo gráfico do jogo, achamos que tornaria algo muito pesado se fosse retratado com muito realismo e fidelidade, já que o tema em si, mesmo tendo alguma espécie de herói, salvador, é um assunto meio sério demais e até mesmo delicado. Então, para amenizar esse fator, a direção da arte passou a tomar um caminho mais amigável para o público, sendo algo voltado para um tom humorístico e no estilo cartoon. E para atingir isso, nossa meta foi utilizar objetos com proporções exageradas e características de desenhos. E algo que para a gente era bem novo, decidimos trabalhar com o Cel Shading, que é responsável em renderizar nosso jogo em 3D, a modo que a imagem final fique parecido com os desenhos animados. E para isso, entramos em contato com o Amplify, criadora do TK of Logos, que nos forneceram uma licença do Amplify Shader Editor. Tudo isso para dar esse ar feliz e vivo que o cartoon tanto transmite. Mas mesmo assim, para esse projeto, estive estudando bastante para utilizar o Blender, para ter resultados melhores e mais rápidos. Resolvi começar a testar minhas capacidades nesse trabalho, tentando desenvolver modelos o mais detalhado possível e explorando ao máximo o que eu conseguiria fazer com os materiais de tudo, criando modelos em Mad Rays que possuem contraste e estilizam por si só esse lado cômico da obra. Essa era a minha meta. Para a criação de cada objeto, eu sempre olhava as coisas ao meu redor e de todo mundo, tentando nos imaginar como se estivessem dentro desse universo, o nosso universo, simplificando eles, exagerando suas características como os cartoons fazem, e então começo a recriar essa visão que eu tenho. Jogos que contêm Simulator no título não costumam se levar muito a sério, tirando a óbvia exceção de Flight Simulator. E eles costumam comunicar as coisas de uma forma mais engraçada e mais leve. Daí a ideia de ter Simulator no nosso título, que é uma coisa que vai em conjunto com tudo que nós tínhamos em intenção. O resto, Airplane Savior, é autoexplicativo.